quando Israel estava no Egito, Deus estabeleceu uma simbologia para indicar a morte de Jesus. Lembra que João Batista chamou Jesus de um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Quando você vai em Êxodo capítulo 12, se quiser anotar, Deus estabeleceu uma simbologia em que o cordeiro ele era separado no 10º dia, mas ele só podia morrer 4 dias depois. Esse era o cordeiro da Páscoa. Ele está simbolizando Jesus, não existe dúvida. O Novo Testamento declara isso, o Antigo Testamento indica isso. Ele está simbolizando Jesus. Bom, os judeus, vamos dizer, o judeu que está só olhando para a profecia. Como que ele tem que interpretar essa profecia? Bom, o judeu que vivia nos dias do Novo Testamento. Pela Bíblia, pelo Antigo Testamento, que eles tinham nas mãos, eles tinham condições de calcular que passaram-se cerca de 4.000 anos, ou seja, 4 dias na linguagem de Deus, porque um dia para Deus representa 1.000 anos para nós. Como que nós sabemos que passaram-se cerca de 4.000 anos? Porque quando você pega o livro de Gênesis capítulo 5, a Bíblia ela apresenta uma cronologia. Adão viveu 130 anos e gerou Sete. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. E se você for somar esses 130 que Adão viveu e gerou Sete, os 105 que Sete viveu e gerou Enos, e você for somando todas as datas que a Bíblia coloca, não tem como ser uma data precisa, mas você percebe que passaram-se cerca de 4.000 anos. Como o cordeiro tinha que ser morto no final no 4º dia, tá bom? No 4º dia, então faz sentido você acreditar que Jesus morreu 4.000 anos depois que Adão foi criado, ou que Adão pecou. Não, porque essa era a simbologia do cordeiro. Eles podiam calcular. Hoje nós sabemos pelos cálculos que realmente, por exemplo, passaram-se cerca de 4.000 anos desde que a civilização surgiu até Jesus. Porque a primeira civilização, a civilização mais antiga, chamada Suméria, ela surge, segundo os arqueólogos, 3.300 a.C. Qual o tempo, segundo a cronologia bíblica, que Adão foi criado? 4.000 anos antes de Cristo. Então, olha, segundo a arqueologia, a primeira cidade fundada pelos homens, ela é fundada cerca de 700 anos depois da criação de Adão. Adão criado em 4.000 a.C. e os sumérios fundam uma cidade de 3.300 a.C. E mais interessante, aonde que essa cidade foi fundada? Na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. Um lugar que, segundo a Bíblia, era onde ficava o Jardim do Éden, ficava no norte da Mesopotâmia, onde nascia o rio Tigre e Eufrates. Ou seja, da fundar essa cidade próximo do local onde Adão e Eva viviam. Certamente são os descendentes de Adão e Eva, e depois com Sete, que dá prosseguimento para surgir essa civilização chamada Sumérios, né? Tá bom? Bom, continuando na leitura de João capítulo 5, versículo 40 agora. E não quereis vir a mim para terdes vida, e eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Ou seja, estavam desviados mesmo. Seguiam a religião. Pensa numa igreja que as pessoas não têm nada de amor ali, é só a profissão deles, é um meio deles arrecadarem. Existe isso? Infelizmente existe. Tá bom? Os falsos religiosos, Jesus Cristo disse que eles viriam e se instalariam entre nós como joio. E viveriam entre nós, porque não podia ser tirado. Não pode tirar o joio. Só na hora do juízo, né? Na hora do juízo é que vai ser feita uma separação do trigo para o joio. Mas o joio está aí entre nós. E estava lá em Israel também. Esses eram joios, não eram israelitas que tinham um sentimento verdadeiro, né?
Versículo 43. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Quando eu leio esse texto aqui, eu penso logo em quem? Na figura do anticristo, né? Porque também Daniel diz, né, que eles darão ouvido a um príncipe do mal. É assim que Daniel fala no capítulo 9. Né? Versículo 44. Como podeis vós crer, recebendo honra um dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresseis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Né? Moisés, além de contar essa história que eu acabei de falar para vocês, do Cordeiro Pascal, foi ele que liderou aquele trabalho inicial, né? Então, Moisés, além de ter escrito nesse momento, escreveu também mais à frente, dizendo no livro de Deuteronômio que Deus levantaria um profeta maior do que ele. Bom, ele não era o maioral, e esse profeta normalmente nós interpretamos como o Messias. Bom, esse é o profeta que é maior do que Moisés. Versículo 47. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Bom, vamos dividir aqui. Acreditar nos livros de Moisés, todos, podemos dizer, acreditavam, até os saduceus. Mas a questão era realmente entender que o Cordeiro, citado lá em Êxodo capítulo 12, era uma simbologia. Qual era a simbologia? O Messias deveria morrer 4 dias depois que Adão pecou. Eles tinham que entender essa simbologia. Até hoje eles não entendem. Mas que fique claro aqui que nós sempre pregamos, a igreja cristã sempre pregou, e que é a verdade que nós sabemos das Escrituras, que Israel não foi rejeitado em definitivo. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro em Romanos capítulo 11. Israel não foi rejeitado em definitivo. Nós veremos principalmente o sermão de Lucas 21, em que Jesus Cristo fala da destruição de Jerusalém, fala que os gentios pisarão Jerusalém até que o tempo dos gentios se cumpra, ou seja, o tempo dos gentios vai acabar em algum momento. E quando que o tempo dos gentios vai acabar? Quando os gentios não estiverem mais pisando em Jerusalém. Eles ainda estão pisando em Jerusalém? Estão. Jerusalém não pertence a Israel. Como que nós podemos ter certeza disso? Vocês vejam, há uns 6 anos atrás, o Donald Trump, esse indivíduo muito estranho, ligado aos pastores da Ku Klux Klan, tomem cuidado quando vocês forem ver sobre esse homem, ele é ligado a grupo supremacista racial. São os satanistas eles, a Ku Klux Klan, aquele grupo satanista dos Estados Unidos. Mas esse homem ele tem uma aproximação com Israel. Muito estranha essa aproximação. Pois bem, o que ele fez? Ele mudou a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém. Isso causou uma ameaça no mundo árabe todinho. Causou uma ameaça no mundo árabe. Bom, não aconteceu nada. Estados Unidos é muito bem protegido, né? No Brasil, na época, um presidente do Brasil, ele chegou a falar em mudar a embaixada também para Jerusalém. Mas aconselharam ele a não fazer isso. Ele falou assim: o Brasil não tem segurança de fronteiras, de nada, como os Estados Unidos. Vão explodir quantas bombas quiserem aqui. A embaixada do Brasil não fica em Jerusalém. Os Estados Unidos colocou lá na barra, porque os Estados Unidos, ele é o xerife do mundo, se considera o xerife do mundo, né? Então colocou lá na barra. Então, mas a ONU em si, ela não aprova isso. Então Jerusalém hoje ainda é pisada pelos gentios. Jerusalém está dividida.
segundo a profecia, chegará um momento, tá bom, em que Jerusalém pertencerá só a Israel. É o que nós vamos estudar nessa profecia de Jesus. Então, Jerusalém será assim restabelecida. Terá um momento em que, né, os gentios não estarão mais pisando Jerusalém, não estarão dominando como estão hoje, desde o ano 70 da era cristã. Tá bom? Em 2070, agora vai completar 2000 anos que os gentios estão pisando em Jerusalém, considerando o ano 70 da era cristã. Tá bom? Os gentios estão pisando em Jerusalém. Ou seja, de alguma maneira eles exercem domínio.